Bom dia. Primeiro, é uma alegria poder partilhar essa temática, esse assunto com dois colegas, Observatório das Metrópoles e Observatório da Imprensa, e discutindo também o Observatório da Educação, que eu acredito que, de certa forma, está relacionado, profundamente relacionado aos dois anteriores. Na verdade, todas essas questões estão muito imbricadas, de algum modo, aos processos educativos que se praticam nas escolas, que se praticam no sistema brasileiro. Obviamente que estamos aqui falando de uma abordagem, de uma vertente educativa, quando falamos do Observatório da Educação. Estamos dizendo da educação formal praticada nas escolas, no sistema público, no sistema de ensino brasileiro. A educação ela é muito mais ampla e muito mais complexa do que apenas a educação formal praticada nessas escolas, mas falo desse lugar, do Observatório da Educação. Nesse sentido, você vai seguir, por favor? Não, tem aqui um negocinho. Isso. Nesse sentido, eu quero me localizar em 4 pontos centrais. Primeiro, Observatório da Educação na CAPES, o desenvolvimento do programa, a intencionalidade do desenho metodológico do Observatório da Educação e a responsabilidade da pesquisa no Observatório. Não sei se vocês conhecem, aqui tem bolsistas, não tem, Flávio, do Observatório da Educação? Levanta a mão, por favor. Muito bem. São bolsistas da CAPES que trabalham com pesquisas voltadas a perceber o processo educativo. O Observatório da Educação, ele é um programa da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior à CAPES. A CAPES é uma fundação que já existe desde a década de 50, criada por Anísio Teixeira, numa tentativa de organizar o processo educativo. Anísio Teixeira não defendia a pós-graduação, Anísio Teixeira defendia a educação, mas a CAPES acaba se voltando e se configurando como uma agência para organizar e sistematizar a pós-graduação no Brasil. E hoje, depois de 60 anos, ela se volta também para a educação básica, para a formação de professores, mais precisamente, e também já se ampliando para a educação básica, se aproximando mais naquilo que Anísio Teixeira entendia que era a função de uma agência dessa natureza. E o Observatório da Educação ele é criado justamente no ano de 2006, para que, de alguma forma, pudéssemos olhar o processo educativo pelo fomento de pesquisas a partir das bases de dados do INEP, que são construídas pelo INEP. O sistema público brasileiro, ele tem mecanismos de avaliação, de acompanhamento do processo educativo e vai acumulando uma determinada quantidade de informações que precisa se transformar em conhecimento. É importante destacar que, quando nós pegamos um dado do SAEB, da Prova Brasil, da futura prova docente, avaliação docente, ou mesmo do IDEB, o IDEB não é ele é um dado em si que é uma informação. É um dado, uma informação. Só que uma informação que, para se transformar em conhecimento, precisa de um refinamento da pesquisa acadêmica. Então, quando nós fazemos, às vezes, a crítica ao IDEB ou a um mecanismo desse, a crítica é importante, necessária, só que o IDEB não encerra em si um conhecimento. O IDEB ele pode ser ponto de partida para a construção de conhecimento a partir do momento que nós dialogamos com esse dado e que nós verificamos o limite deste dado, o potencial desse dado, o alcance desse dado do ponto de vista da informação que se quer com relação à educação brasileira, no caso do IDEB, da matemática, da língua portuguesa e dos processos de evasão dentro da escola. Como que essa tendência, e eu classifico no caso o IDEB como uma tendência, como uma percepção, um adensamento de algum dado, como que ele, a partir de uma análise crítica, cotejada com referenciais teóricos e pelo diálogo claro de quem produz conhecimento na academia,
pode realmente se transformar num conhecimento sistêmico, um conhecimento orgânico sobre o processo educativo, para que a gente possa melhorar e mobilizar e movimentar o processo educativo no Brasil. E o Observatório da Educação tem este foco. A partir do momento que o INEP vai trabalhando, levantando, o INEP tem uma outra perspectiva, uma outra agência que trabalha com avaliação e acompanhamento, vai construindo as suas bases de dados, como que essa base de dados pode servir como ponto de partida para a produção de conhecimento. E nesse sentido é que o observatório foi criado em 2006 pela CAPES. A CAPES, em 2006, nela não existia a diretoria de formação de professores de educação básica, como passa a existir a partir de 2007, e as ações vão se adensando em 2008 e 2009. E o Observatório da Educação, ele acaba sendo incorporado a essa diretoria criada em 2007, e essa diretoria ela constrói alguns princípios que vão reger todas as suas ações, todas as suas atividades, que vai transformando o observatório. É um programa de fomento a pesquisas em nível de mestrado, doutorado, pós-doutorado, e também chamando ao diálogo os diferentes atores da educação brasileira. Falar de alguns números rápidos do observatório e da perspectiva. Ele inicia em 2006 fomentando 28 projetos apoiados, são 29 teses que foram produzidas em 2006, 90 dissertações e 111 artigos que foram inscritos. Em 2008, também 28 projetos apoiados, 12 teses. Lembrando que aqui tem 12 teses, porque esse dado foi coletado em 2012. E de 2008 a 2012, as teses que foram defendidas em 2012 estão ainda sendo compiladas na nossa diretoria. Então, esse número 12 é um número que não revela a quantidade que está sendo apoiado, porque ainda algumas teses ou encerraram no final de 2012, ou ainda estão em andamento. Nós temos algumas teses em andamento ainda. As 80 dissertações e 110 artigos. Bom, características desses dois editais de 2006 e 2008. Lembrando que 2008 é o momento que essa diretoria ela é constituída na CAPES, e nós temos 2006 e 2008 o apoio apenas ao mestrado e ao doutorado, a projetos de mestrado e doutorado. Em 2009, 2010 e 2012, 2009 nós teremos ali um edital específico de observatório da educação escolar indígena, em atenção a uma solicitação da SECADI, que nos provocou a fazer uma linha específica de observatório indígena. Depois da SECADI, outras secretarias do MEC e outras agências também começaram a nos demandar, e nós tomamos uma decisão. Então, a CETEC começou a demandar um observatório para a educação profissional, a SEB, um observatório da educação para o ensino médio inovador, para a educação integral, para outras perspectivas e linhas. Mas nós tomamos uma decisão que o observatório da educação ele tem que enxergar o processo educativo como um todo e não as fatias. A educação, ela parece que acontece em fatias, mas ela se relaciona na sua complexidade. E assim nós trabalhamos o observatório. E uma outra coisa que nós fomos entendendo e modificando é que a partir de 2009, 2010 e 2012, nós inserimos outros sujeitos na produção de conhecimento. No caso, o professor de educação básica, que trabalha também no observatório, o aluno de iniciação científica, que trabalha no observatório, e também o fomento com bolsas ao coordenador da pesquisa. Então, o observatório ele tem diferentes modalidades de bolsa. A bolsa do coordenador, a bolsa de mestrado, a bolsa de doutorado, a bolsa de iniciação científica do aluno e do professor de educação básica. Isso tem uma finalidade. Isso não está só no observatório. Isso está em todos os nossos programas da CAPES. Os projetos eles se dão ou localmente ou em rede. O seu projeto é rede? É rede. Aqui é um projeto em rede. E eu já digo que o porquê do projeto em rede e do projeto local.
De qualquer maneira, um projeto local, ele tem ali uma bolsa de coordenador geral do projeto, uma bolsa de doutorado, 3 bolsas de mestrado, 6 bolsas de iniciação científica e também de professores de educação básica. Se nós aumentamos essa rede compomos a rede com 2 núcleos ou com 3 núcleos, nós vamos dobrando ou triplicando a quantidade do fomento e das bolsas para essa rede. E a tendência que nós queremos hoje na CAPES com relação ao observatório é diminuir a quantidade de projetos locais em direção ao projeto em rede, entendendo a necessidade e a importância da rede como olhando um aspecto mais amplo e numa produção mais complexa do conhecimento. E de 2009 em diante, nós incluímos um número maior de pessoas e de sujeitos, porque, por um entendimento que temos hoje na CAPES e na nossa diretoria, principalmente. Quando nós produzimos, e aqui todo mundo já passou por uma pós-graduação, fazendo mestrado, trabalhou na pesquisa, eu vou até fazer uma referência à minha área. No início do século, final do século XIX, início do século XX, na força da ciência, essa ciência dita neutra e isolada, o questionamento vem das muitas áreas, mas vem também dentro da própria ciência. Tem um autor na química e na física, chamado Heisenberg, não sei se vocês já ouviram um pouco falar sobre ele. Ele diz algo interessante, estudando a estrutura do átomo. Eu venho da química, eu vou tentar fazer uma referência dela. Que quando se quer saber a posição de um elétron, se perde dados da velocidade. Quando se quer saber a velocidade desse elétron, se perde dados da posição. O que ele conclui ao final é que o observador influencia na observação. E, obviamente, que isso foi um marco dentro do campo das ciências naturais, mas é também um marco na linguística, e a linguística fala muito disso, do lugar de quem fala, e isso nós podemos falar da educação, de qualquer produção de conhecimento. Todo conhecimento tem as marcas de quem o produz. Nós sempre falamos de um lugar, nós sempre dialogamos com referenciais que nos são caros, que nós temos proximidade. E isso marca a produção de conhecimento. Então, se nós estamos estudando um fenômeno educativo, gostei muito da fala do Marcelo, que dizia dessa relação da escola com o seu entorno, dos impactos das escolas com o seu entorno. Se é o Marcelo que fala, que produz esse conhecimento ele tem uma determinada linha e é legítimo. Se Flávia vai produzir o mesmo conhecimento, tentando responder a mesma pergunta de pesquisa, a Flávia deixará suas marcas com os seus referenciais, com o referencial que ela se apoia. O nosso entendimento é que o conhecimento ele precisa ser complexo no entendimento e nas marcas. O que significa dizer que de diferentes lugares temos que entender a produção daquele conhecimento. Logo, não pode ser o conhecimento só daquele que faz o doutorado. Esse conhecimento tem que ser ligado, cotejado, dialogado com diferentes sujeitos e atores que estão envolvidos no processo educativo. Por isso a presença do professor. Por isso a ideia do Observatório da Educação hoje não é que o doutorando faça a sua tese isoladamente, que o mestrando faça a sua tese isoladamente. Não, que ele dialogue horizontalmente, entendam, horizontalmente com o professor de educação básica. Que de um outro ponto de vista, de um outro lugar, vai colaborar para a compreensão e para a produção de conhecimento. Que dialogue com o pesquisador, que de um outro lugar vai colaborar para a compreensão e para a produção do conhecimento. Que dialogue com o aluno da educação básica, que de um outro lugar, de modo que os diferentes lugares de onde se produz o conhecimento torne esse conhecimento mais complexo e um pouco mais exaustivo
sobre um processo ou sobre um fenômeno educativo. E é nesse sentido que nós ampliamos a expectativa da produção do observatório, trabalhar com diferentes sujeitos que possam olhar o mesmo dado, e aí, no caso, um dado produzido pelo INEP, um dado produzido pela Secretaria Estadual Municipal de Educação, olhar esse dado de diferentes lugares para a produção daquele conhecimento. Então, o doutorando, se produz uma pesquisa no âmbito do observatório, sozinho, pega uma única linha e produz sozinho, ele não responde à expectativa, à natureza do observatório da educação que nós fomentamos. Se um mestrando produz, pega uma linhazinha de um projeto mãe, uma linha, e produz o conhecimento isoladamente, sem o diálogo, ele não está respondendo à natureza também do observatório que o fomenta. Nesse sentido, é que nós trabalhamos e tendemos a trabalhar e aumentar o fomento às redes. Eu até cheguei a fazer uma proposta já na CAPES, para a Carmen, na CAPES, que a gente não fomentasse o local, o projeto local. Fizéssemos uma experiência no próximo edital de trabalharmos mais com fomento a redes, porque nós precisamos sair do isolamento da produção do conhecimento e do isolamento do entendimento de um determinado dado produzido pelo INEP, ou produzido por um determinado sistema qualquer. Nesse sentido, é que nós, a partir de 2009, inserimos esses diferentes atores. E eles estão, para a pesquisa, o aluno ou o professor, o que o doutorando está para a pesquisa, o que o mestrando está para a pesquisa. Todos têm a mesma importância. O aluno não é aquele que vai só fazer o trabalho braçal. O professor não é aquele que vai ajudar a viabilizar a entrada do pesquisador na escola, não. Ele está ali para produzir conhecimento. E é bom que esse conhecimento seja produzido considerando esta riqueza de interação e vencendo, quebrando esse isolamento que muitas vezes nós temos na pesquisa no Brasil. Semana passada nós estivemos com o Tardif, veio ao Brasil, estava aqui no Brasil, nós fizemos uma ação com ele de mobilidade para o Observatório de Educação. E eu propus ao Tardif que recebesse no seu grupo no Canadá os professores brasileiros do Observatório de Educação, o grupo do Observatório de Educação, mas que desse atenção aos professores de educação básica. E ele fez uma crítica, e eu concordo com a crítica dele, que é justamente com relação à forma que o Brasil ainda desenvolve a pesquisa de maneira muito isolada. O professor isolado no seu grupo, às vezes é só o professor e o aluno. E essa ideia de grupo de pesquisa que precisa ainda ser mais bem trabalhada, mais bem pensada. E isso aqui, Flávia, que se faz hoje, que é o diálogo em torno de questões gerais que possam mobilizar a nossa pesquisa. Precisamos aprender a trabalhar em grupos de pesquisa e não ter um projeto meu, isolado, individual de pesquisa. E é por isso que nós temos esses diferentes sujeitos. O Observatório, ele já apoiou mais de 220 dissertações e projetos e mais de 300 dissertações que estão sendo produzidas. Aqui em 2012 eu não coloquei nenhum número, porque não há ainda produção de teses, esse edital foi implementado neste ano de 2013. Deixa eu seguir rapidamente. Então, algo importante, né, sobre esse desenho metodológico do programa. O professor universitário que vem com a sua experiência, isso se nós pegarmos todos os programas da nossa diretoria, ele tem o mesmo formato, a mesma configuração. Se a gente pegar o PIBID, se nós pegarmos o Prodocência, outros programas, ele sempre vai trabalhar e fazer um chamamento a esses sujeitos. No caso do observatório, o professor universitário com seu saber acadêmico, um saber aqui acumulado, os alunos da educação, os alunos da educação, aqui na educação básica não, da graduação, da licenciatura ou do ensino superior, o professor de educação básica, ali até coloquei alunos de educação básica, porque nós criamos uma outra modalidade de bolsa que será possível ser inserida também no observatório, que é o aluno da educação básica, que poderá ser inserido também no projeto de pesquisa, para a gente ouvir esse aluno não como um sujeito, mas como
um participante do processo da produção do conhecimento. E o aluno de mestrado e doutorado. Então, o conhecimento ele vai se tornando mais complexo a partir do momento que ele articula essas diferentes fontes e, obviamente, dialogando com os diferentes referenciais teóricos contemporâneos ou clássicos sobre a produção de conhecimento. Agora, algo importante que eu gostei muito na fala do Marcelo e que foi corroborada na fala do José Newton, na fala do José Newton, com relação a como que o Observatório da Educação, a nossa pesquisa, de certa forma, colabora, mobiliza a política pública e fornece elementos ao sistema público para que ele repense a sua política. Nós precisamos sair de um lugar comum de produção de conhecimento apenas para nós mesmos. Eu produzo conhecimento para a Flávia, que produz para o Marcelo, e ao final isso não chega, não mobiliza, não modifica políticas públicas. Algo que foi até discutido no evento lá em Gramado há pouco que eu estava. Como que esse conhecimento, como que a nossa escolha das temáticas, de alguma forma, pode colaborar para um gestor público repensar uma política pública. Muitas vezes a nossa escolha é importante, mas esse conhecimento ele é produzido de tal modo que quem pode compreender esse conhecimento é quem está do meu lado e trabalha comigo. Como que um gestor público pega o conhecimento de uma pesquisa dessa natureza e, na hora de propor uma política pública de melhoria de carreira, de melhoria das condições salariais docentes, da escola, do processo educativo de ensino-aprendizagem numa determinada área, na construção de uma política, como que esse conhecimento que nós produzimos serve para esse gestor público? Muitas vezes nós partimos da crítica ao sistema público, que não funciona, que não é bem pensado, que não é otimizado, ou mesmo a crítica à própria base de dados produzidas pelo sistema público. Mas nós não fazemos uma produção de conhecimento que possa, de um lado, questionar essa produção de base de dados e dizer se ela não é suficiente, não é coerente, não consegue alcançar de fato, se não é assim, como deve ser. Como deve ser, então, se não é o IDEB, o que deve ser? Como que a nossa pesquisa faz a crítica da avaliação dos mecanismos mais gerais, os mecanismos mais globais de avaliação do sistema público? De um lado, nós precisamos trabalhar por aí. Do outro lado, como que a nossa pesquisa pode, em alguma medida, fornecer elementos para que um gestor de uma determinada cidade, aqui de São Leopoldo, possa, de algum modo, melhorar o sistema educativo daquela cidade. E por isso a gente não pode escrever só para a gente. Quando falávamos tanto do Observatório das Metrópoles, e você disse bem isso naquele quarto eixo, e corroborado pelo colega que te sucedeu, a ideia de que um conhecimento ele tem que ter validade não só para um grupo, mas também para um sistema de produção, de gestão pública de uma determinada área, seja a imprensa, seja a gestão das cidades, também a gente tem que pensar com relação à educação. O nosso conhecimento, as nossas temáticas têm que, de algum modo, possibilitar não só uma compreensão acadêmica, mas também tem que nos ajudar a promover, a construir políticas públicas de melhoramento da sistemática educacional. Nesse sentido, nós temos apoiado algumas linhas, e dos mais de 200 projetos que já foram apoiados aí ao longo desses anos, eu quero só falar rapidamente de algumas linhas que nos interessam e que são fortes dentro do observatório. A linha de formação de professores, que é a principal linha apoiada hoje pelos projetos. Os projetos nós
trabalhamos e entendemos que todo o processo educativo ele é possível ser apoiado no âmbito do observatório, desde que trabalhe com bases de dados do INEP e ou outras bases de dados. Porém, vários projetos têm buscado a linha de formação de professores, de avaliação de políticas públicas, que é a segunda linha que mais tem sido apoiada, que mais tem sido buscada pelos pesquisadores, alfabetização e letramento, ensino, aprendizagem e matemática, avaliação, currículo, tecnologias educacionais. E ainda outras linhas, como gestão educacional, educação e criminalidade, educação e pobreza, avaliação institucional, educação escolar indígena, avaliação da educação, formação de professores indígenas, desenvolvimento econômico e educação. Nós vamos colocar uma relação, depois da sua fala, Marcelo, dessa relação, porque nós não temos nenhum projeto dentro do observatório que investiga as questões do entorno e a escola, que talvez seria muito interessante também. E outras linhas como evasão escolar, remuneração docente. Tem um projeto de pesquisa do Rio de Janeiro que estuda a remuneração docente. Que remuneração é essa, então? Já que é lugar comum, e nós falamos que a remuneração do professor não é boa, mas como estabelecer dentro da política pública um conhecimento sobre a remuneração que possa realmente ter impacto e, de algum modo, ser possível? Impacto da creche no desenvolvimento infantil, economia e educação, gestão e territorialidade, avaliação e produção acadêmica, educação e mercado de trabalho, educação e diferença. Então, o observatório ele tem trabalhado principalmente nessas linhas, e essas linhas cuja ação tem mais impacto com relação à produção de políticas públicas tem sido uma tendência desse observatório do ano passado, e dos próximos projetos que serão apoiados pela CAPES, no sentido de fomentar ou de induzir a comunidade acadêmica a se debruçar com questões específicas necessárias para o desenvolvimento socioeducativo brasileiro, que é um interesse tanto da política pública quanto também das questões das redes estaduais, municipais e também federal de ensino. E uma coisa também bastante relevante é como que nós, agora, estamos na CAPES, sistematizando e organizando mecanismos de socialização do conhecimento produzido no âmbito do observatório. Nós construímos um portal Comunidades, que já está no ar, em fase de testagem, porque a nossa ideia é que o observatório e a produção de conhecimento no observatório seja social, tenha alcance e abrangência nacional, porque muitas vezes uma tese é produzida e está lá no banco de teses, mas poucas pessoas acessam as teses. E aí talvez a gente precisa cotejar, dialogar melhor com outros observatórios, no caso o Observatório da Imprensa, ou outros mecanismos de socialização, para que esse conhecimento chegue. Às vezes nós estamos aqui no Sul produzindo um conhecimento sobre o sistema educativo lá do Norte, e nós temos casos assim, principalmente do Observatório Indígena, de grupos do Sul estudando os mecanismos das escolas, da educação escolar indígena do Norte. Talvez esse conhecimento vai ficar aqui no Sul, por mais que nós temos hoje redes sociais ou sistemas que possam chegar facilmente lá, mas nós precisamos ainda assim otimizar, fazer chegar o conhecimento de fato às escolas que estão sendo investigadas, a compreensão dos professores que estão naqueles lugares. Então, é nesse sentido que eu trago essa provocação, tanto das temáticas quanto do programa, para que a gente ainda possa conversar a partir de agora. Muito obrigado.